13 horas. Madrid para Buenos Aires. Você dorme, vê filmes, come, caminha pelo corredor. Mas eles, os dois pilotos na frente, o que fazem? Dormem também? Conversam? Comem? Leem? Ficam entediados? E a pergunta que ninguém faz: quem está realmente pilotando o avião enquanto você cruza o Atlântico às 3 da manhã? Bem-vindos ao Aerocielo. E nos próximos 30 minutos vou mostrar exatamente o que acontece dentro do cockpit durante um voo longo. Não teoria, não suposições. A realidade exata, de alguém que esteve lá. Milhares de horas. Centenas de voos transatlânticos. E vou contar coisas que nenhuma companhia aérea divulga. Porque o que os pilotos fazem lá em cima não é o que você pensa. Primeira surpresa, não são 2 pilotos, são 3 ou 4. Em voos de mais de 8 horas, a regulamentação internacional exige tripulação reforçada. Não podem ser apenas 2 pessoas pilotando durante 12 ou 14 horas. É fisicamente impossível, mentalmente esgotante e legalmente proibido. Então, naquele voo Madrid-Buenos Aires, há 4 pilotos. 2 no cockpit. 2 descansando. E eles se revezam, em blocos de tempo específicos, planejados antes do voo, com horários exatos. Por exemplo, em um voo de 13 horas, a rotação típica é: pilotos A e B, primeiras 3 horas, decolagem, subida, início de cruzeiro. Pilotos C e D, próximas 4 horas, cruzeiro completo sobre o Atlântico. Pilotos A e B, próximas 4 horas, continuação de cruzeiro. Pilotos C e D, últimas 2 horas, descida, aproximação, pouso. É preciso, é rotativo. E nunca, jamais, fica apenas um piloto acordado no cockpit. Mas aqui está o interessante. Onde esses outros 2 pilotos dormem? Na maioria dos aviões de longo alcance, há compartimentos de descanso ocultos, zonas que os passageiros nunca veem, nunca acessam. No Boeing 777, por exemplo, há uma porta secreta atrás do cockpit. Parece um painel. Mas se abre. E dentro há uma escada. Sobe. E você chega a um compartimento pequeno. 2 beliches. 2 travesseiros. 2 cobertores. Cortinas opacas. Luz tênue. No Airbus A350, o compartimento fica sobre a cabine de passageiros. Acesso por escada estreita. Mesmo conceito. 2 camas. Isolamento acústico. Temperatura controlada. No Boeing 787, dependendo da configuração, o compartimento pode estar acima ou atrás do cockpit. E em aviões mais antigos, como alguns Airbus A330, não há compartimento separado. Os pilotos descansam em assentos especiais na primeira classe, reclináveis quase completamente, com cortinas para a privacidade. Não é ideal, mas funciona. O objetivo é simples: dormir bem. Porque um piloto cansado é um piloto perigoso. E aqui está o dado que ninguém menciona. Esse descanso não é opcional. Não é se você tiver sono, durma. É obrigatório, planejado, monitorado. Antes do voo, o comandante atribui os turnos, e cada piloto deve cumpri-los. Se seu turno de descanso é das 2 às 6, você vai ao compartimento às 2, mesmo que não tenha sono, mesmo que prefira ficar no cockpit. Porque o próximo turno depende de você ter descansado bem. Mas, e aqui vem a pergunta óbvia: eles realmente dormem? A resposta curta: sim. A maioria dorme. A resposta longa: depende de muitos fatores. Alguns pilotos dormem profundamente. 3, 4 horas seguidas. Acordam frescos, prontos para o próximo turno. Outros mal dormem. 30 minutos, 1 hora. E passam o resto do tempo descansando sem dormir realmente. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Alguns podem dormir em qualquer lugar. Outros precisam de sua cama, seu travesseiro, seu ambiente. E em um avião, a 11.000 metros de altitude, com turbulências ocasionais, com o ruído constante dos motores, com a vibração estrutural, dormir não é fácil. Então, muitos pilotos desenvolvem técnicas, rotinas pessoais. Alguns usam tampões para os ouvidos, máscaras, melatonina, técnicas de respiração, meditação. Outros simplesmente relaxam, fecham os olhos, descansam o corpo. Embora não durmam profundamente, o descanso físico ajuda. E há um detalhe crítico: o compartimento de descanso é projetado para otimizar o sono. Temperatura fresca, luz mínima, isolamento do ruído exterior. Tudo pensado para que o piloto descanse o máximo possível. Porque quando ele retornar ao cockpit, precisa estar alerta, concentrado, capaz de tomar decisões em segundos. Se você chegou até aqui, deixe um like,
porque o que vem agora é o que realmente acontece no cockpit durante essas horas de cruzeiro. E você precisa estar inscrito no Aerocielo para entender como um voo de 12 horas é realmente gerenciado. Então, os dois pilotos que estão no cockpit. Acordados. Em seu turno ativo, o que fazem? Aqui é onde a maioria das pessoas tem ideias erradas. Pensam que o piloto automático faz tudo. Que os pilotos só estão ali caso algo falhe. Que basicamente não fazem nada. Falso. Completamente falso. O piloto automático é uma ferramenta. Uma ferramenta incrível. Sofisticada. Mas continua sendo uma ferramenta. Os pilotos a usam. Controlam. Supervisionam. O piloto automático pode manter altitude, rumo, velocidade. Pode seguir uma rota pré-programada. Pode fazer ajustes menores pelo vento. Mas não pode tomar decisões. Não pode se comunicar com controle aéreo. Não pode avaliar meteorologia. Não pode gerenciar emergências. Então, o que os pilotos realmente fazem durante o cruzeiro? Primeiro, monitoram constantemente os instrumentos, os sistemas, o clima. A cada poucos minutos, escaneiam o painel. Pressão de combustível, temperatura dos motores, velocidade do ar, altitude, rumo, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, pressurização da cabine. Tudo deve estar em parâmetros normais. E se algo mudar, mesmo que minimamente, eles notam. Segundo, comunicam-se com controle aéreo, constantemente. Em um voo transatlântico, você muda de frequência múltiplas vezes. Europa, Atlântico Norte, Espaço Aéreo Oceânico, América. Cada zona tem seu próprio controlador. E cada mudança requer contato. Confirmação de posição. Confirmação de altitude. Confirmação de rota. E às vezes, o controlador pede mudanças. Suba para nível 380. Desvie 10 milhas ao norte por tráfego. Reduza a velocidade por separação. Os pilotos executam. Ajustam o piloto automático. Confirmam. Reportam. Terceiro, gerenciam o combustível. Em um voo longo, o combustível é crítico. Você não pode ficar sem combustível no meio do Atlântico, obviamente. Mas também não quer levar combustível a mais. Porque combustível pesa. E peso extra significa mais consumo. Então, os pilotos monitoram constantemente o consumo. Comparam com o plano de voo. Ajustam se necessário. E se há ventos mais favoráveis em outra altitude, solicitam mudança. Se há turbulência que aumenta o consumo, buscam altitude mais suave. Tudo para otimizar combustível, segurança, eficiência. Quarto, planejam, continuamente. O que acontece se um motor falhar agora? Qual é o aeroporto de desvio mais próximo? Podemos chegar com apenas um motor? Que rota tomaríamos? O que acontece se há uma emergência médica? Onde podemos pousar mais rápido? Que aeroportos têm hospitais adequados? O que acontece se há turbulência severa à frente? Subimos? Descemos? Desviamos? Os pilotos pensam em cenários, constantemente, não por paranoia, por preparação. E quinto, comem, bebem, vão ao banheiro. Sim, os pilotos são humanos. Durante o cruzeiro, recebem comida. Mas nunca comem a mesma coisa. Piloto A come frango. Piloto B come massa. Por quê? Intoxicação alimentar. Se ambos comem o mesmo e se intoxicam, ninguém pode pilotar. É protocolo estrito. Em todas as companhias aéreas. Sempre comidas diferentes. E quando um piloto vai ao banheiro, o outro permanece no cockpit, obviamente. Mas há um protocolo adicional. Quando o piloto sai, um comissário entra e fica no cockpit, para que nunca haja apenas uma pessoa. Segurança contra sequestros, contra incapacitação súbita. Tudo está pensado, tudo tem razão. Mas há algo mais. Algo que quase ninguém sabe e que muda completamente como você vê os voos longos. Os pilotos conversam. Muito. Não estão em silêncio absoluto. Não é um voo militar. É um ambiente de trabalho. E a conversa é parte vital. Sobre o que conversam? De tudo. Do voo. De meteorologia. De outros voos que fizeram. De incidentes que viveram. De aeroportos complexos. De aproximações difíceis. Mas também de coisas pessoais. Família, filhos, hobbies, esportes, política, economia, viagens. E aqui está o interessante. Essas conversas não são distração, são necessárias. Porque manter duas pessoas trancadas em um espaço pequeno durante 12 horas, sem falar, é insustentável. Psicologicamente esgotante. A conversa mantém a mente ativa. Quebra a monotonia. Cria conexão.
E essa conexão é crítica em emergências. Quando algo falha, você precisa confiar cegamente na pessoa ao lado. E essa confiança se constrói conversando, conhecendo-se, respeitando-se. Há pilotos que voaram juntos durante anos, que se conhecem melhor que suas próprias famílias, que sabem exatamente como o outro reagirá em cada situação. E essa química salva vidas. Agora deixe um comentário. Você já se perguntou o que os pilotos fazem durante seu voo? Pensava que dormiam? Que o piloto automático fazia tudo? Me conte. E se você quer apoiar o canal, torne-se membro. Conteúdo exclusivo está te esperando. Mas há algo que todos perguntam e que gera muita controvérsia. Podem usar o telefone? Podem ver filmes? Podem ler livros? A resposta é complicada, porque depende da fase do voo e das regulamentações de cada companhia aérea. Durante decolagem, subida, descida e pouso, não. Absolutamente proibido. Zero distrações. Concentração total. Mas durante o cruzeiro, em voos longos, com piloto automático ativado, com condições normais, há certa flexibilidade. Alguns pilotos leem, mas não romances, manuais técnicos, documentação do avião, procedimentos, regulamentações, boletins de segurança, porque sempre há algo novo para aprender. Sempre há atualizações, sempre há melhorias. Outros pilotos usam tablets, mas não para Netflix, para aplicativos de aviação, cartas de navegação digitais, manuais eletrônicos, calculadoras de desempenho, informação meteorológica em tempo real. A tecnologia mudou o cockpit. Antes tudo era papel, mapas físicos, manuais pesados. Agora tudo é digital, mais leve, mais acessível, mais atualizado. E sim, alguns pilotos usam o telefone, mas não para redes sociais, para se comunicar com a companhia aérea, com manutenção, com operações, por mensagens, nunca chamadas durante o voo. Podem ver um filme? Não. Rotundamente não. É proibido em todas as companhias aéreas certificadas. É distração inaceitável. E se algo acontece e descobrem que um piloto estava vendo conteúdo de entretenimento, consequências graves, suspensão, demissão, perda de licença. Podem dormir no cockpit? Aqui há nuance. Existe algo chamado Controlled Rest, descanso controlado. Em alguns voos ultralongos, com aprovação específica, um piloto pode dormir em seu assento. 20 minutos, máximo 40, mas com condições estritas. O outro piloto deve estar completamente acordado, alerta, monitorando tudo. E antes que o piloto durma, deve avisar, programar alarme. E ao acordar, deve ter tempo para reativar-se completamente antes de assumir controles. Nem todas as companhias aéreas permitem, mas algumas sim, porque estudos mostram que 20 minutos de sono podem melhorar drasticamente o desempenho, especialmente em voos noturnos. Mas repito, é controlado, regulado. Nunca ambos os pilotos ao mesmo tempo. Nunca sem protocolo. E agora vem a parte que mais surpreende. A parte que ninguém espera. Os pilotos também ficam entediados. Sim. Às vezes, especialmente em voos longos, sem turbulências, sem problemas técnicos, sem meteorologia adversa, o cruzeiro pode ser monótono. Horas e horas. Céu escuro. Oceano abaixo. Instrumentos estáveis. Piloto automático funcionando perfeitamente. E o cérebro humano não é projetado para vigilância passiva prolongada. Precisa de estímulo. Precisa de ação. Então, o que os pilotos fazem para combater o tédio? Alguns fazem exercícios mentais. Repassam procedimentos em suas cabeças. Imaginam cenários de emergência. Visualizam respostas. É treinamento mental, constante, para manter a mente afiada. Outros fazem alongamentos discretos. No assento. Mover pernas. Girar ombros. Esticar pescoço. Porque ficar sentado durante horas é fisicamente esgotante. Alguns caminham brevemente no cockpit. 5 passos para frente, 5 para trás, só para mover o corpo. E alguns simplesmente olham pela janela. O amanhecer sobre o Atlântico. As auroras boreais sobre a Groenlândia. As tempestades elétricas à distância. As estrelas sem poluição luminosa. Porque embora seja seu trabalho, embora tenham visto milhares de vezes, continua sendo espetacular. E esse momento de admiração, essa conexão com a natureza, esse lembrete de por que escolheram essa profissão, é o que os mantém motivados. Agora, algo que quase ninguém sabe, e que é absolutamente fascinante. Em voos sobre oceanos, sobre zonas remotas, onde não há cobertura de radar terrestre, os pilotos reportam sua posição manualmente. A cada certo tempo, enviam uma mensagem, por rádio HF, ou por sistema satelital,
com coordenadas exatas. Altitude, velocidade, hora estimada ao próximo ponto. É como deixar migalhas de pão, para que o controle aéreo saiba onde estão. Embora não possam rastreá-los por radar, e esses reportes são críticos, porque se um avião não reporta, se perde comunicação, ativa-se protocolo de busca, imediato. Então, no meio do Atlântico, às 3 da manhã, quando a maioria dos passageiros dorme, os pilotos estão reportando posição, coordenando com outros aviões próximos, mantendo a rede de segurança ativa. E há algo mais. Em algumas rotas, especialmente sobre o Pacífico, os pilotos podem ver outros aviões visualmente. Luzes piscando, a quilômetros de distância, seguindo rotas paralelas. E às vezes, se comunicam entre eles, por rádio. Voo 123, como está o clima por aí? Voo 456, turbulência no seu nível. Voo 789, consumo de combustível normal? É uma comunidade. No céu, ajudando-se mutuamente. E agora, a parte final, a parte que define tudo, a preparação para o pouso. Aproximadamente 1 hora antes do destino, os pilotos que estavam descansando retornam ao cockpit. Frescos, descansados, prontos. E começa a fase mais intensa do voo. Revisam meteorologia do aeroporto de destino. Vento, visibilidade, nuvens, temperatura, pressão. Selecionam a pista. Revisam a aproximação, calculam velocidades, configuram o avião, fazem briefing completo, repassam procedimentos, identificam possíveis problemas, planejam soluções. E tudo isso enquanto descem, enquanto se comunicam com o controle aéreo, enquanto ajustam sistemas, enquanto coordenam com a cabine de passageiros. É intenso, é rápido, é crítico. E quando finalmente pousam, quando as rodas tocam a pista, quando o avião freia, quando chegam ao gate, depois de 12, 14 horas de voo, há uma sensação de realização, porque conseguiram, trouxeram 300 pessoas para o outro lado do mundo, seguras, no horário. E amanhã, farão de novo. Então, depois de tudo isso, o que você deve lembrar? Os pilotos em voos longos não estão inativos. Estão constantemente trabalhando, monitorando, comunicando, planejando, se revezam para descansar, em compartimentos ocultos, com protocolos estritos, para manter alerta. Conversam, comunicam-se, criam conexão, porque essa conexão é o que torna o trabalho sustentável e seguro. Usam tecnologia avançada, mas sempre com supervisão humana, sempre com critério profissional. E embora às vezes fiquem entediados, embora às vezes seja monótono, sempre estão preparados, sempre estão prontos, sempre estão ali, porque você confia neles, e eles nunca esquecem essa responsabilidade. Da próxima vez que você voar e olhar para frente, para aquela porta fechada do cockpit, pense em tudo isso. Pense nos turnos, nas conversas, nas decisões, na vigilância constante. E lembre-se que cada voo seguro, cada pouso suave, cada viagem sem incidentes é o resultado de profissionais dedicados, treinados, preparados, que nunca baixam a guarda, que nunca param de aprender, que nunca esquecem por que estão ali. Se este vídeo mudou como você vê os voos longos, deixe um like, compartilhe com alguém que voa frequentemente. E me conte nos comentários, o que te surpreendeu mais? Os compartimentos de descanso? A comunicação constante? O tédio? Isso é Aerocielo. E no próximo vídeo, vamos explorar algo igualmente fascinante. O que acontece se ambos os pilotos ficarem incapacitados em pleno voo? Um passageiro pode pousar um avião comercial? A resposta tem a ver com tecnologia, treinamento e casos reais que vão te deixar sem palavras. Até lá, continue olhando para cima.